Boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais um dia da semana de lives e palestra ao vivo aqui no hospital hoje. A gente está aqui nesse modelo híbrido, o pessoal presencial e com vocês online. A gente está no nosso quarto dia, né? Hoje a gente vai falar sobre Empodere-se. A gente está com a palestrante aqui super animada e a gente vai falar hoje do empoderamento feminino. Mas será que isso é só alguma coisa relacionada às mulheres? Ou vocês, homens, também têm alguma coisa a ver com isso? Então, eu convido a Chayene. Vem, Chayene, por favor, nossa palestrante de hoje, para falar sobre esse tema tão importante que tem a ver com o nosso eixo equidade de gênero dentro do nosso programa de diversidade e inclusão. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela que é coach, trabalhou anos também no mundo corporativo na área de recursos humanos, uma grande colega nossa, que veio aqui hoje compartilhar com a gente todo o repertório que ela tem, falar um pouco da vida pessoal, da vida profissional, como é que a gente encontra os nossos eixos dentro dessa equidade de gênero, né? Fique à vontade, seja bem-vinda. Sabrina. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando essa palestra com a gente. Primeiramente, eu quero agradecer a Sabrina pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Chayene Cavalcante, como ela mesma me apresentou. Sou coaching, eu sou treinadora comportamental. E ao longo desse tempo, desses anos, eu venho buscando o meu autoconhecimento, o meu desenvolvimento pessoal. E o que eu mais amo é o empoderamento feminino. E aí, para vocês, homens que estão aí pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa palestra? O que eu estou fazendo aqui? A mulher está falando de empoderamento. Calma, fica aqui com a gente. Porque, homens, precisam entender que porque não é fácil lidar com a empoderada. Da mesma forma que não é fácil lidar com homens empoderados sendo uma mulher de baixa autoestima. Então, assim, a gente precisa começar a equilibrar isso dentro da gente. E aí, falando um pouco mais sobre mim, a gente pode passar. Eu sou treinadora comportamental e sim, eu também venho da área do RH, né? Já fui diretora de RH. E eu larguei tudo por acreditar no meu propósito. Acreditar que eu tenho uma missão na vida das mulheres, né? Então, foi uma mudança interna dentro de mim, de acreditar que sim, a minha história de vida pode impactar muitas pessoas, muitas mulheres. E eu acredito muito que a força das mulheres pode transformar o mundo. E é muito interessante quando a gente diz isso, né? E pegando até o gancho da diversidade, que é o tema hoje, né, que a Unimed está falando para vocês. E eu quero fazer uma pergunta. Pode passar aqui para esse slide? A diversidade, esse. Como você, de fato, lida com as diferenças? Eu trago essa pergunta, esse questionamento, porque às vezes a gente acha que a gente lida muito bem com as diferenças. E talvez não. Talvez a gente vive num mundo, numa bolha, e que, assim, existe ainda muita diferença entre o homem e entre a mulher. O que a gente pode fazer com tudo isso? A gente pode transformar, a gente pode começar a tomar consciência de como a gente pode começar a unir todos os lados. Unir o homem, unir a mulher, porque somos todos iguais, todos somos merecedores de tudo isso. E eu quero pedir até liberdade para vocês de tirar o meu salto, porque o empoderamento feminino, ser mulher, não limita. Meu Deus. Eu queria ficar salvo, porque é a minha liberdade de ser quem eu sou, é a minha liberdade de ser livre. E eu acredito muito que o empoderamento tem muito a ver com isso. De você ser livre na sua expressão, você ser livre nas suas escolhas, você ser livre para apoiar, sem julgamento, se é homem, se é mulher, sem julgamento de orientação sexual. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, às vezes a gente acha que o empoderamento feminino tem muito a ver com
estar em cima de um salto, estar bem vestida, bem maquiada, não tem nada a ver com isso, empoderamento feminino. O empoderamento feminino é uma mudança interna, de posicionamento, de atitude. E voltando você lida com as diferenças. Talvez você está me dizendo, eu lido muito bem com as diferenças, mas não é. Para a pessoa que está ali do outro lado, ela não entende como sem querer, ela se ofende. Então, assim, essa é uma das expressões que eu trouxe. A próxima expressão essa isso é trabalho para macho, para homem. Gente, pelo amor de Deus, quem foi que disse que um homem faz um trabalho melhor do que alguém que é gay? Que isso? Ou as mulheres também escutam muito isso. Nos próximos slides eu vou mostrar. Por que um homem pode fazer um trabalho mais hard do que uma mulher? Tem muita mulher que dá mais conta do que homem. Então, assim, vamos começar a trocar a nossa linguagem, a nossa expressão. A próxima expressões que eu trouxe é traveco, sapatão, bicha ou viado. Gente, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de inclusão e, principalmente, quando a gente fala de diversidade, a gente não pode esquecer do respeito. É a palavra que rege isso tudo. Então, o respeito com o próximo, com os diferentes, é a base da diversidade. Então, nunca use o termo traveco, sabatão, bicha ou viado. É um termo pejorativo que você ofende. Então, não tem como a gente não falar de diversidade sem falar das coisas que possivelmente podem ofender uma pessoa. Né? Pode passar. Próximo. E claro, óbvio, eu que trabalho com empoderamento feminino, não poderia deixar de trazer frases machistas. E eu quero deixar bem claro que frases machistas não são só faladas por homens. E é o que mais me impacta. Esse jeito eu abri uma pesquisa numa das minhas redes sociais e eu perguntei para as mulheres. Mulheres, o quanto você se anula, se esconde por medo do julgamento? E todo mundo respondeu, sim, eu me anulo, eu me anulo. E eu fiquei mais curiosa, aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, gente, vou fazer mais uma pergunta. Mulheres, o quanto vocês se sentem mais julgadas por outras mulheres? Foi incrível. 98% das mulheres responderam que sim, se sentem mais julgadas por mulheres. Então, assim, essas frases machistas, não estou condicionando a vocês, homens, tá? Porque mulheres cometem frases machistas. E uma das frases que eu trouxe é: deve estar saindo com o chefe. Eu sou de RH. E eu já ouvi muito termo desse tipo. Quem foi que disse que uma mulher bonita, que uma mulher comunicativa, ela não pode oferecer papo? Sim, ela pode. Ela deve. Só que como as pessoas enxergam isso? Como as pessoas julgam isso? E para mim não faz sentido. Porque eu trabalho com tantas mulheres, eu sei como a gente é julgada. Eu sei como a gente... a sociedade nos olha, sabe? Então, a gente não deve usar esse termo. São coisas que a gente não deve usar no nosso vocabulário. E mulheres, não julguem outras mulheres. Mulheres, acolham outras mulheres. Homens, nos ajudem nesse movimento de empoderamento feminino. O quanto é lindo, mas olha só o nível que a gente está falando de homens apoiando mulheres a crescer. É muito fácil nós, mulheres, lutarmos por direitos iguais. Mas imagina você, homem, lutando pelos direitos das mulheres. Olha que movimento lindo que a gente ia causar no nosso país. Então, homens, nos ajudem. Porque mulheres empoderadas têm relacionamentos muito mais incríveis. Então, eu conto com vocês, hein? Outro termo que a gente... Esse aqui, quem é mulher aí e nunca ouviu isso? Deve estar de TPM.
Claro que sim, os hormônios, eles mexem muito com a gente. Mas isso não quer dizer que sempre que a gente não tiver um dia bom, a gente vai dar TPM. Então, assim, isso incomoda, isso fere. Então, chega de usar esse termo. O dia que eu não estiver bem, eu não estou bem. E a gente precisa aprender a respeitar as mulheres por isso. Deixa eu só beber uma água. Então, é isso. A gente não pode condicionar o nosso estado a estar de TPM. E muitos homens brigam com a gente. Quem nunca ouviu esse termo aqui, tipo, de TPM, nem vamos falar com ela hoje. Isso é chato, gente. A gente não precisa mais ouvir esse tipo de coisa. Então, pode passar para a próxima. Novamente, aquela frase que eu tinha dito. Ela foi muito macho. Gente, pelo amor de Deus. Tem muita mulher. Cara, enfrenta muita coisa. Nós mulheres, a gente geramos vida. Temos TPM, temos ciclo menstrual. A gente passa por tanta coisa. Será mesmo que a gente não é capaz de fazer um trabalho mais braçal? Quem foi que disse isso? Então, homens, e sim, o empoderamento feminino é o nosso posicionamento. É a gente se posicionar de acordo com o que a gente é. E a gente tem que se conhecer melhor para isso. E essa aqui é até uma mais longa que eu vou falar bastante sobre. Vai dar conta de conciliar filhos, casa, vida profissional, saúde, se cuidar, fazer academia. Essa é polêmica, gente. Isso é polêmica. Homens, mulheres, quem foi que disse que somente as mulheres precisam dar conta de tudo? Porque o pai também não acolhe mais essa mãe. Porque o pai não está 50% junto com a mãe, 20%, 30%. As mulheres se sentem, talvez, abandonadas quando se fala assim, de maternidade. As mulheres deixam de voltar ao trabalho, muitas mulheres se sentem inseguras a retornar ao trabalho após ter um filho. Cara, muito desse fator de não voltar a trabalhar vem de se sentir sozinha para cuidar de um filho. Então, mulheres precisam ser acolhidas, respeitadas, e aprender a se respeitar, e aprender a pedir ajuda, porque isso é uma dor nossa, de mulher. Eu sou mãe, eu sei o quanto é difícil. Eu sou mãe, eu tenho 2 empresas, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar bem com a minha autoestima, tenho que fazer minha terapia tem que estar em dia. E é isso, é você se conhecer. Só que nem sempre foi fácil para mim. Nem sempre foi uma escolha fácil deixar a minha filha com outras pessoas para trabalhar, para ficar 10 dias fora de casa. Dói. Mas nós mulheres precisamos entender e soltar a corrente da culpa. Mãe carrega a corrente de culpa. Mas se os homens estivessem mais unidos com a gente, não estou generalizando, tá? Existem muitos homens que são pais no nível máximo. Mas a mulher, ela precisa sentir para ela conseguir abrir mão. Não é nem abrir mão, mas é conseguir cortar vínculos e viver os papéis da mulher na sociedade. Mulheres e homens têm muitos papéis. Então, qual papel eu estou agora, neste momento? Qual papel você aí está agora, neste momento? Então, trago você para refletir. Enquanto você está carregando uma corrente de culpa, o quanto você acredita que você precisa sim dar conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Ninguém precisa dar conta de tudo. A gente vai falhar, a gente vai errar. E é isso, é você conhecer a sua dualidade. É você entender que você é a luz, que você tem suas qualidades, mas que você também tem seus defeitos, suas sombras. Olha que incrível. Você pode pegar esses dois, juntar e fazer do melhor que você pode. Então, é viver a dualidade.
sempre vamos ser iguais, tudo na vida é dual. Então, fica tranquila, mulher. Vai dar tudo certo. Basta você se conhecer e se permitir. Porque mudar é uma permissão, é uma escolha. Eu escolho estar aqui agora, como treino. Eu escolho estar trabalhando. Mas mais tarde eu escolho ser mãe. E quando eu escolho ser mãe, eu sou mãe. Eu me desconecto de trabalho, eu me desconecto de telefone e vivo o meu papel de mãe. Quando eu escolho ir para a academia, eu escolho estar lá. E até um convite agora para você, que está aí assistindo, para vocês que estão aqui comigo. Escolha. E quando você escolhe estar em algum lugar, esteja 100% nesse papel. Se você está aqui comigo, você escolheu estar aqui. Então, esteja 100% aqui. Porque eu estou 100% aqui com vocês. Então, são escolhas, posicionamentos e decisões. Isso é muito importante. É isso que faz a gente mudar os nossos pensamentos, a nossa vida. Isso tudo já era automático, vai natural. E para provar para vocês, para mostrar para vocês, para conscientizar vocês de que sim, ainda existe essa grande diferença entre homens e mulheres, eu trouxe uma pesquisa que mostra que mulheres ganham, em média, 20% menos do que homens no Brasil. Quanto isso mexe com você, mulher que está me ouvindo? Quanto mexe com você, homem, que está vendo essa notícia? Que fere em você, mulher? Que te gera de sentimento? Será que realmente a gente, mulher, merece ganhar menos do que um homem? Por quê? O que faz a gente não se posicionar para isso? Não. O que faz a gente não reconhecer o nosso valor? Porque sim, a gente é tão capaz quanto qualquer homem. Mulheres estão em 38% no Brasil. Ou seja, 38% são mulheres e o restante são homens. Ou seja, homens estão mais na liderança. Eu acho incrível isso, tá? Porque mulheres que querem crescer precisam trabalhar muito a sua energia masculina. Porque a energia feminina é o lado doce, é o lado dócil, o lado cuidadora, que cuida de todo mundo. E a energia masculina não, é que movimenta, que ganha dinheiro. E as mulheres precisam aprender muito com os homens, nesse quesito de conquistar o nosso lugar. Então, trabalhar a energia feminina e masculina é necessário. E aí é um tema bem profundo, né, de trabalhar a energia masculina, que a gente depois pode estar falando outras vezes. Sabrina pode estar me convidando novamente para estar falando desse tema com vocês, que é um tema incrível de como trabalhar a sua energia masculina. Então, mulheres são a maioria dos desempregados. A maioria dos desempregados no nosso país. Então, gente, quando eu falo de empoderamento feminino, eu falo muito de posicionamento. A gente precisa começar a se posicionar. E muitas dessas mulheres que estão desempregadas, sim, viraram mães e não voltaram a trabalhar. Porque não conseguem deixar os seus filhos. Ou muitas das vezes, que até uma outra matéria que eu trouxe, 11 milhões de mulheres no nosso país são mães solo. Gente, como é que a gente não tem que apoiar essas mulheres? Como é que a gente não precisa lutar pela causa delas? São mães que não podem trabalhar porque muitas das vezes não tem com quem deixar o filho. Muitas das vezes não. Pela informalidade, você dá conta de tudo. Né? Exatamente. Vira empreendedora. Exatamente. E ser microempreendedora ainda trabalhando em casa nos dias de hoje, gente, não é fácil. Não é fácil. Porque às vezes a gente está ali trabalhando, o filho está gritando. E assim, a gente precisa muito olhar para essas mulheres e terem, e cada vez mais aumentar isso, sabe? O empoderamento feminino não pode partir só de mim. É um movimento onde gera com todos. Hoje eu escuto muito falar sobre a sororidade. Mulheres que apoiam mulheres. E eu vejo ao contrário. Tipo, de mulheres que julgam mulheres. Então, a gente precisa olhar com muita delicadeza para esse tema de
quando a gente fala de mulheres e empoderamento feminino, porque é um movimento muito grande. Imagina o impacto que a gente não causaria no nosso país tendo mulheres empoderadas, mulheres empreendedoras, mulheres foda, desculpa a palavra, se a minha palavra não fizer sentido, substitua porque faz sentido para você. E é isso, né? E olha também outra pesquisa que eu trouxe. Brasil tem um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. Isso é muito sério. Se a gente coloca isso na ponta do lápis, quantos feminicídios a gente tem hoje no nosso país em um ano? Quantos estupros a gente tem em um ano? É real. E tem mulheres que, na pandemia, esses casos de feminicídio, de violência doméstica, aumentaram muito. Porque são mulheres que foram obrigadas a conviver com muitos agressores, relacionamentos abusivos. Por que uma mulher toma consciência que ela está no relacionamento abusivo? Se conhecer. Porque muitas das vezes a infância dela foi abusiva e hoje ela repetindo padrões, vai atrair pessoas. Naturaliza isso, é normal. Naturaliza, porque, pensa só, uma menina que tem um pai que é um abusador, ela entende que aquilo é amor. Ele trate ela dessa forma, ela fala, meu Deus, eu amo essa pessoa. E ela acaba ficando, se apaixonando, sofrendo esse tipo de abuso, porque ela acha que aquilo é o amor. E, gente, não é o amor. A gente precisa se conscientizar que é muito difícil isso que eu falo, né? Quando sempre que eu falo, eu reflito muito sobre isso, mas se eu sou tóxico, se eu estou num relacionamento abusivo, qual parte de mim tóxica e abusiva atraiu isso para minha vida? E aí, quando a gente olha para nossa infância, para nossa criação, para os nossos padrões, a gente começa a entender. Por isso que eu falo, o autoconhecimento te tira de relacionamentos abusivos, te faz crescer dentro do seu trabalho, te faz se reconhecer como mulher, como mãe, como esposa, como e ato, né? É o empoderamento feminino. Existem muitas controvérsias, né? Cada um tem uma percepção de vida, cada um tem uma... Para umas, o empoderamento feminino é estar em cima de um salto, é estar bem vestida, é estar com o carrão. Para outros, é financeiramente estar muito bem. Cara, o empoderamento feminino, ele te faz conquistar várias outras coisas. Carro, casa, tudo que você quiser. Porém, o empoderamento feminino é um estado de consciência. É um estado de eu me conheço. Eu sou livre. Eu posso ser quem eu quiser. Ser empoderada significa não as escolhas me fazem. Ser empoderada é tirar o sapato para fazer uma palestra, porque eu sou livre, porque eu me sinto livre. Eu me sinto merecedora de estar aqui descalça. Porque alguns podem achar que loucura. Nossa, ela está descalça para uma palestra. Meu Deus, gente, tudo bem. Eu me reconheço assim, eu me conheço na minha liberdade de expressão. Eu me conheço na minha liberdade de ser quem eu sou. E isso é muito forte em mim, né? Algumas pessoas me questionam, Sheine, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para se descobrir, e mostrar para as suas vulnerabilidades, mostrar para todo mundo quem você é. Isso sim é o empoderamento. É uma decisão interna, é uma escolha, é um movimento da alma. Então, o empoderamento feminino, ele mexe muito comigo. Porque depois que eu descobri que eu queria realmente trabalhar com isso, foi quando eu percebi que eu nunca tive clientes homens. Eu falei, meu Deus, eu sempre atraí mulheres e com histórias de vida muito parecidas com a minha. Eu falei, eu preciso fazer isso dessas mulheres de alguma forma. E sim, eu acredito muito que a minha história de vida movimente muitas outras mulheres. Eu acredito muito que histórias de relacionamento, histórias de superação. Eu sou mineira e eu saí de Minas Gerais com 17 anos.
vim morar sozinha, sem ninguém. Eu me lasquei todinha, né? No início foi desafios atrás de desafios, mas eu fui estudando, eu fui me descobrindo, eu fui me conhecendo. E por isso que eu falo que você se conhecer é fundamental para os seus próximos movimentos, para as suas próximas decisões. E fui buscando meu lugar, eu fui trabalhando, não foge de trabalho, eu não fujo de trabalho, eu amo trabalhar. Mas quando a gente encontra realmente aquilo que a gente ama fazer, é o que movimenta a gente. É o que faz a gente sair do lugar. Então, o empoderamento feminino é isso. Autoconhecimento, liberdade, ter voz. Voz para ser quem você quer. Voz para dizer quem você é para o mundo e não se enforcar com julgamento. Porque você se conhece, você se basta, você se entende. Então, é isso. Ser empoderada é uma decisão interna. E não adianta você falar isso não é empoderamento. Não adianta você subir em cima de um salto e falar pronto, estou pronta. É isso. Não, isso não é empoderamento. Se você tem medo do que o outro vai dizer sobre você, reflete. Tem algo dentro que está te incomodando. E você precisa olhar para isso. Porque o julgamento do outro não me afeta em nada. O julgamento do outro então não se importe com isso. E eu trouxe aqui também eu estou lançando hoje, tá? Eu ainda não lancei em rede social, eu ainda não falei com ninguém. Eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Vai ter uma imersão aqui no Rio de Janeiro. São poucas imersões para mulher, só para mulher. E é uma chama para a liberdade, é a minha imersão. Vai ser em setembro, 16, 17 e 18. Eu tenho certeza que vai ser um movimento que vai impactar muitas mulheres. Hoje temos muitas dores. Dores como relacionamento, dores profissionais, dores como mãe, dores como autoestima. E esse curso vai ser uma imersão de 3 dias, onde vai ser um renascimento. Vai ser um grito pela sua liberdade. Um grito para você se libertar de tudo aquilo que te machuca, de tudo aquilo que te fere. Que veio para gerar movimento no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, porque já tem algumas pessoas que vão vir de outros estados, principalmente de equipe também, uma equipe muito forte. E é isso. Aprendendo aqui para vocês, né, um pouco sobre o que vai ser o curso, o que vai acontecer nesse curso, né? E aí, quem quiser escanear o código de QR Code, ainda não tem página de venda, não é uma venda isso aqui, é só um formulário para vocês preencherem. Quem estiver interessado em participar, conhecer mais sobre esse empoderamento feminino, o que de fato é você sentir na pele, é vivenciar. São 3 dias de pura vivência, são 3 dias de entrega, são 3 dias de descoberta, são 3 dias de quem sou eu, para onde eu vou, e quem vai estar ao aqui fazer as perguntas para a Chayane, desculpa, já que ela trouxe questões tão importantes que a gente tem falado no nosso comitê de diversidade, enfim, acho que está totalmente conectado. Eu vou tirar o meu celular. Eu fiquei tão mulher empoderada, ai, tira o sapato, mas a Chayane trouxe questões tão importantes que a gente tem discutido, né? Ela trouxe a questão da volta do trabalho, como equilibrar. A gente tem alguns dados da Unimed Rio tão interessantes. E olha que a gente é uma empresa que é predominantemente feminina. A gente tem 5 cargos de liderança.
nosso desafio é pensar assim, como que a gente vive, né? Como que a gente traz uma qualidade para a vida profissional dessas mulheres, né? Que trabalham, às vezes, em home office, tem que dividir suas tarefas, ou tem que vir aqui para o trabalho presencialmente. Como que eu me imagino? Qual é a responsabilidade das empresas nesse trabalho, né? Na ajuda desse empoderamento, ela falou sobre empoderamento, eu lembrei da síndrome da impostora, que a mulher, às vezes, chega na liderança e fica na dúvida se ela merece aquilo, né? Será que ela merece aquilo? Ou será que ela foi uma impostora, chegou por algum motivo, mas não está preparada para aquilo? E saiu uma pesquisa da KPMG, que diz que a maioria das mulheres que chega nesse cargo já passou por esse processo, ou ainda passam por esse processo de questionamento, de insegurança com relação ao seu trabalho, à sua competência no trabalho. E falando um pouquinho da questão do retorno da maternidade, a gente aqui tem o nosso auxílio creche, mas, curiosamente, quem retorna menos para o trabalho depois da maternidade são as mulheres. Os homens voltam, em sua maioria, mas as mulheres têm, acho que um abandono aí de 30%. Então, como que as empresas ajudam nesse processo de retorno, né, das mulheres? Aí eu gostaria de perguntar para Cheyenne, como que as empresas podem trabalhar nessa questão junto com as mulheres? É muito louco, né, quando a gente fala a gente vê as empresas que ainda apoiam, tem auxílio creche, tem muitas coisas que envolvem, e as mulheres mesmo assim não voltam. Mas isso não é muito, o que as empresas podem fazer, claro, a gente tem muita coisa para fazer, mas isso é muito da mulher, né? É o posicionamento dela. A mulher, ela tem a corrente da culpa. A mulher carrega uma corrente da culpa de, ai, meu Deus, ninguém vai cuidar também, meu filho quanto eu. Ai, meu Deus, eu estou sozinha. Como eu trouxe dados, muitas mulheres são mães solos, né? Então, assim, o medo de, tipo assim, meu Deus, eu não estou sendo mãe suficiente, é maior do que, eu prefiro ser mãe suficiente do que ser uma profissional maravilhosa. E, assim, as mulheres precisam se conscientizar que isso é depois. Então, assim, qual valor você quer passar para o seu filho? Qual valor você quer entregar para ele? Caraca, eu também posso ser grande quando eu crescer? Ou não, eu prefiro ser mãe quando eu crescer? Então, assim, as empresas podem olhar as mulheres no sentido de terapia mesmo, sabe? Para mães que estão voltando. Terapias. Gente, terapia seria ótimo. Não, vou tirar essa palavra. Então, uma coisa que eu ia falar, a gente tem 2 programas aqui que eu acho que se falam muito. É um programa de saúde mental e o de diversidade, né? Você falou muito assim, você tem que se conhecer, se empoderar, e como? Terapia, ou atividades que façam você melhorar a sua autopercepção. Se você se conhecer, que pode ser desenhar, pode fazer algum hobby, você se encontrar com você mesmo. E a psicologia, quando a gente vai falar do estado de flow, né? É você estar flutuando, fluindo, se conectando. Conectar naquele momento aqui e agora e se perdendo do que está ao redor. Quando você falou do estado presente, você está presente em alguma situação, seja que estamos presentes, um focado na outra, ou poderia estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo e aí não estaria presente, né? Gente, não estou me conhecendo mais. Mas sabe o que é importante? É essa permissão que você se deu de sair e de querer voltar, tá ok. O negócio é que a gente fica com medo de arriscar. Não vou tentar. Né? Por exemplo, você falou da síndrome da impostora para a mulher que assume o cargo. Vagas de emprego, o homem com 30% de aceitação da vaga, ele se candidata, a mulher precisa de 90%. 100%. Pesquisas mostram isso. Então, assim, quanto a mulher precisa tá ali, né? Eu vou falar o termo da compliance, né? De acordo ali com a vaga certinho, senão ela não se candidata porque ela não somou o suficiente, porque falta 10% do homem. Que já nasceu dele, né? Por isso que eu falo que é muito importante a gente trabalhar a energia masculina dentro da gente. Porque assim, a gente pensa assim, não posso ter energia masculina, a gente precisa ter energia masculina. Porque é isso que vai fazer a gente ganhar dinheiro, é isso que vai fazer a gente se posicionar. Eu trouxe aqui na pesquisa que 38% só de mulheres estão em cargos de liderança. E é justamente por esse motivo, para elas não se sentirem merecedoras, por elas nem se candidatarem. Nem se bem lá. Exatamente, porque elas são inseguras. Então, a gente precisa trabalhar essa insegurança, trabalhar a nossa energia masculina de se posicionar e falar, cara, eu posso sim passar nessa vaga.
pronto. Só que as mulheres têm que, né, se conhecerem mais, trabalhar mais e acreditar em elas, né? Porque é um trabalho interno. Energia masculina não quer dizer se masculinizar. Não tem. Não. Longe disso. Porque todo mundo tem as duas energias. O homem também precisa muito trabalhar a energia feminina dele. Porque aí tem assim, a energia feminina negativa e tem a energia feminina positiva. A energia feminina negativa é aquela mulher que é neurótica, é ciumenta, sufoca o relacionamento, porque é insegura, muito controladora. Muito ligada a peso, né? Exatamente. E aí a energia feminina negativa. Então, assim, a gente precisa trabalhar as mulheres na energia feminina positiva, que é aquele lado doce, aquele lado que cuida da família, de todos ao redor. E ela também precisa trabalhar a energia masculina positiva, que é a que movimenta sem arrogância. Executora. Exatamente. E a mulher é mais acolhedora, mais desagrada. E a gente precisa conseguir trabalhar isso no início, né? E tomar cuidado para a energia masculina não subir, porque tem muitas mulheres que movimentam tanto no lado do empreendedorismo e ficam tão energia masculina que em casa também acabam levando essa energia masculina. E o que acontece? Relacionamento. Duas energias masculinas, o que acontece? O homem vai lá para a energia feminina negativa. Que aí o homem fica inseguro, o homem se retrai, porque a mulher é tão uau! E aí o homem se retrai, o homem fica mais ciumento, o homem fica mais inseguro, e aí a gente precisa também conseguir trabalhar isso, que não é só no trabalho, né? Porque a gente acaba levando tudo que a gente é para dentro de casa. Assim, a gente precisa começar a trabalhar e equilibrar isso. Muito legal essa questão desse olhar, né, para dentro, para poder depois olhar para fora. Eu gosto muito de falar disso, né? A questão da autoestima não é só se sentir bonita e empoderada, mas enquanto eu conheço a minha vulnerabilidade, a minha sombra, meu ponto negativo, onde eu preciso desenvolver tal que todos temos, mas aonde eu também conheço meu poder. Né? Eu gosto de falar de superpoder, quais são meus superpoderes, né? A minha energia que eu canalizo e é o que eu faço de mais fácil, que o que eu faço de mais fácil não é o que você faz. Então, assim, tem gente que é ótima com decoração. Gente, pensa uma pessoa ruim, sou eu. Então, assim, e eu já sei disso, pra mim tá ok, quer dar palpite, daí, gente, tá tudo certo. Porque eu sei que para eu fazer alguma coisa que eu não sou boa, porque não é um dom nato, é claro que eu posso fazer, porque todos podemos fazer qualquer coisa. Mas a energia que eu vou gastar para me desenvolver naquilo é muito mais forte. Então, quando a gente sabe qual é o nosso potencial, o que a gente tem que se ajustar, a gente consegue usar isso para canalizar profissionalmente, como é que eu cresço na minha carreira, né? O que eu preciso fundamentalmente para que ela evolua, mas também aonde eu sou boa e aonde é meu potencial de crescer e mostrar minha liderança. Então, assim, a gente se conhecer, e aí tem, né, o programa de saúde mental, que que a gente tem a Psicologia Viva, que é um parceiro que a gente tem a terapia online, mas também tem um plano que a gente pode fazer tanto online quanto presencial, mas trabalhar esse. Tem uma amiga minha que uma vez deu uma palestra de empoderamento, que ela falou algo muito interessante. O empoderamento é quando alguém te dá o poder, mas o apoderamento é de dentro. Então, assim, primeiro você tem o apoderamento. Deixa eu me apoderar de quem eu sou, né, onde estou, para onde quero ir, que aí as pessoas vão me dar o poder que eu já tenho. Na verdade, não vão me dar, eles vão identificar, reconhecer, né? E quando a gente reconhece na gente, você consegue tudo. Exatamente. Aí quando você falou falando pra Carol, tá vendo que eu já falei que eu já não sonhei? Porque você falou assim, a gente atrai a energia que a gente emana. Então, é exatamente isso. Qual é a energia que você está emanando, o que você está atraindo? Essa é uma reflexão que eu gosto muito quando fala de empodere-se, né? Então, assim, isso você não sabe o que aconteceu, qual é a energia que eu estou emanando para isso? Tanto para o bom quanto para o ruim, né? Então, e assim, você tem mais alguma pergunta? Não. Tem alguma pergunta aí no chat ou naquele pergunta e resposta? Não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então é isso, eu ia se agradecer imensamente a oportunidade de você estar aqui, você mostrar, né, o seu trabalho, falar dessa questão de como é que a gente pode se equilibrar, né, a nossa vida. Tá tudo bem ser mulher, tá tudo bem ser mãe, tá tudo bem a gente querer ser o que a gente escolheu, né, independente do que for, a gente assumir essa responsabilidade de tomar conta da nossa vida. Eu acho que é um papel fundamental. E parabéns por esse trabalho que está fazendo com as mulheres, de elas reconhecerem isso dentro delas, né, e você está levando aí o seu propósito
mesmo. Eu que agradeço. Para você. Obrigada. Por você ter vindo aqui, ter falado. Né? Desejo muito, muito sucesso. Eu que agradeço vocês pelo carinho, por esse convite incrível de estar aqui com vocês. É uma oportunidade imensa. Fico muito feliz de ver esse movimento quando escuto que a Unimed é uma empresa que tem muito mais mulheres até do que homens. Sim. E, assim, isso é muito importante, porque a gente sabe que mulher ela já tem tantos papéis e a gente quer colher isso, né? Então, acho isso lindo. Parabéns pelo trabalho, parabéns por ter esses programas de saúde, saúde emocional, né? Saúde mental e diversidade e inclusão. Parabéns. Obrigada. Muito sucesso, tudo de bom. Obrigada. Agradeço muito a participação de todos vocês que estiveram no online aqui, no presencial. A gente vai fazer um sorteio depois, né? A gente já falei que aqui na verdade tem que abaixar a lista para depois sortear. E a Carol Souza que me ajuda. E depois eu vou fazer esse sorteio aqui, vou publicar tudo lá no Workplace. Amanhã a gente tem o nosso último dia de live. A gente vai falar aqui sobre raça e etnia com a doutora Daniele. Ela vai falar sobre qual é o nosso papel para ajudar nessa questão do equilíbrio racial. Então, eu conto com a presença de vocês de novo às 14h30. Até amanhã e um ótimo dia. Beijo!